queridíssimos estudantes da Mediação Tecnológica Primeirão, vamos lá, que nós vamos dar início, né, dar continuidade a mais uma aula da biologia, tá bom? Vem comigo, porque nessa aula... Eita, gostei, diretor, hein? Na hora que eu falei, vem comigo, você veio mesmo, é isso aí. Ó, na aula de hoje, a gente vai explanar sobre algo que é apresentado dentro da ciência, tudo bem? Mas a gente viu lá no início que existem várias teorias, várias correntes aí, e a gente aqui apresenta todas elas, tudo certo? Então vamos à compreensão do que diz a ciência em relação ao que a gente vai estar explanando na aula de hoje, né? É o nosso título da nossa aula, qual é, diretor? Joga lá no quadro, olha aí, ó, o tempo geológico. Eu estou sabendo, né, que outras disciplinas também explanam cada um dentro do seu componente e da forma com que a ciência do seu componente vai abordando cada aspecto desse. E a gente aqui vai enfatizar mais a parte biológica. E é interessante que, como a gente vai falando lá sobre a origem da vida, quando a gente vai falando dessa diversidade de vida que a gente tem no planeta, que a gente faz a classificação biológica, né, descrita lá por Linneu, e a organização, o nível de organização, molécula, célula, lembra daquilo? Tecidos, né, órgãos, perfeito, até chegar lá na biosfera. Então, essa é a compreensão biológica, certo? E aí a gente aqui se aproveita também da parte da geografia, da parte da sociologia, né? Da filosofia, da história. Então, vocês veem que essas ciências elas vão se misturando, né? O bom seria que todos os nossos componentes eles trabalhassem de fato com essa interligação, porque nós não somos uma caixinha, nós somos um todo dentro da nossa individualidade, né? Então, a gente precisa ter essa visão macro das coisas para, em alguns momentos, afunilar e responder de forma mais pontual. Mas isso aí, né? Vamos lá. Pode abrir para mim, diretor? Então, nossa aula é a aula 8. Deixa eu voltar aqui, né? 8.1, falando, então, sobre o tempo geológico. Eu gostei dessa imagem aqui que a professora Laísa colocou. Olha lá. Você tem um histórico, certo, gente? E essa imagem aqui é bem interessante, porque ela vai identificar a classificação desses períodos, eras, eonos, do desenvolvimento, da formação de toda essa constituição geológica, espaço, tempo, e do outro lado está aqui, os homens lá em cima, ó, os cientistas de suas respectivas áreas buscando respostas. É isso que move a ciência, a busca por respostas, tentar compreender, não por que isso aconteceu, mas como aconteceu. Nós não estamos aqui para controlar nada, nós estamos aqui para tentar entender. Então a ciência ela vai buscar como que isso se deu, em que momento isso aconteceu, o que foi, o que estava favorável para aquele tipo de desenvolvimento naquele momento, né? Isso é muito bonito da ciência. E aí a gente tem aqui uma construção de vários objetos, restos ou vestígios, traços animais, e que a gente consegue descrever unindo a química, unindo a biologia, unindo várias áreas da biologia, unindo a geografia, né? A geologia. Cara, é muita coisa aqui em construção, né? Mas vamos lá, gente. Vamos falar sobre o tempo, né? O tempo geológico, que não é esse tempo de relógio, tac-tac, tic-tac, 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 tá? Que mede aí os tempos da nossa vida, né? O tempo geológico corresponde a uma escala cronológica. Ai, meu marca-texto. A uma escala cronológica que envolve os bilhões de anos no planeta Terra,
desde a sua origem até os dias atuais. Nós estamos acompanhando aqui o processo, né, galera? Nós contamos ali a origem, como é que era aquela esfera incandescente, sofre o resfriamento, as primeiras formas de vida, as teorias mais, ou as hipóteses mais plausíveis para essas primeiras formas de vida, mas tudo isso passou bilhões de anos, tá bom? Então, a diferença entre a escala de tempo geológico e a escala de tempo histórica. Então, nós temos aqui dois padrões ou dois parâmetros, né? O tempo geológico, galera, refere-se ao processo de surgimento, formação e transformação do planeta Terra. Então, tudo aquilo que foi acontecendo, levando a essas transformações, essas modificações em que ao longo do tempo a Terra se transformou, né? E o que ela hoje está registrando, gente, isso é fantástico. Olha aqui para mim. Na aula de hoje, vou convidar você a viajar com a prof aqui, ó. Nós contamos a história do início da formação da vida segundo a visão científica. A esfera incandescente, o resfriamento, as primeiras formas de vidas, processos metabólicos acontecendo, certo? A vida simples, que foi aproveitando aquilo que estava disponível e foi se modificando e foi evoluindo, certo? Aí quando a gente fala dessas transformações, a gente tem que lembrar que a Terra não estagnou. A vida não está estagnada. Muitas espécies estão surgindo e desaparecendo antes da nossa identificação delas, antes do nosso conhecimento sobre elas. Mas está acontecendo algo como se estivesse voltando. E muita coisa está se perdendo, assim como lá no início, as primeiras formas de vida que tinham, a gente tem que ter os registros, tem que buscar ali elementos químicos na rocha para tentar identificar como era uma vegetação, o que tinha, o que não tinha, como é que essas formas de vida surgiram. Mas muita coisa também tem se perdido agora. Tá? E em algum momento, cientistas de hoje, ou cientistas vindouros, vão encontrar aí também algumas coisas que não vão ter tantas explicações, mas a gente vai continuar buscando, tentando sempre esclarecer. Mas a gente tem que pensar que a Terra, ela está registrando tudo aquilo que nós estamos realizando sobre ela, com ela, através dela. E isso fica ali, é como se fosse um registro mesmo, tá? Então, a história ainda continua sendo contada, né? Mas, com todo o processo evolutivo, com todas as tecnologias, o que nós evoluímos, né? Fica aí. Abre para mim, diretor. Vamos lá. Falando do tempo histórico agora. Por sua vez, faz referência ao surgimento das civilizações humanas e a sua capacidade de comunicação escrita. Então, ela vai narrando como que ocorreu esse processo, né, de civilização. Como homens, animais, a vida na Terra, né, foi ao longo do tempo sendo organizada, projetada e aí posteriormente planejada, tá? Até chegarmos aí na nossa capacidade de nos comunicarmos, tá bom? Que é o grande checkmate aí da humanidade, né? E fósseis, gente, o que são? A gente mostrou lá no início aquela imagem, né, que descrevia aí vários períodos, né, que nós temos nessa escala geológica,
tá? Mas o que os fósseis têm de tão importantes? E para alguns fascinantes, né? Os fósseis, palavra derivada do termo latim fósseis, que significa desenterrado. Ele é desenterrado, extraído. Quando a gente fala desenterrado, é como a gente pensa assim, né? Eu pego lá uma toiceira assim e vou desenterrar ela. Ela vem com toda aquela raiz ali, tudo curtinha, né? Mas quando a gente fala de fósseis, eles precisam ser delicadamente trabalhados, porque são vestígios, né? São vestígios. Então, detalhes precisam ser observados. E às vezes, né, quando eles fazem um achado de um fóssil, eles ampliam a área, né? Eles ampliam a área igual os soldados quando chegam numa determinada área que eles precisam, vão se preparar para o combate, então eles liberam ali alguns soldados para fazer aquela determinada distância da onde eles vão ficar acampados, precisa ser avaliado o perímetro todo, né? E aí tem um espaço, que eu não sei, aí que eu não sou soldado, mas tem um espaço todo que eles vão identificar aquela área, como é que tá, se tem água, o que tem, certo? Para num momento de emergência eles saberem para onde eles podem recorrer, né? O que eles podem recorrer naquela área. Então eles também, os paleontólogos, quando eles acham um fóssil, eles vão explanando e separam, porque às vezes um fragmento de um osso, né? Pode não ter sido fossilizado próximo, mas um pouco mais distante. E aí você vai ter que identificar e aí juntar e unir cada peça, né? Assim também como os nossos arqueólogos que identificam aí vários objetos das civilizações mais antigas. Então, dentro do processo de fósseis, a gente tem ali os restos de seres vivos ou evidências de suas atividades biológicas, preservados em diversos materiais. Essa preservação, gente, ocorre principalmente em rochas, mas pode ocorrer também em materiais como sedimentos, o gelo. Quantas pessoas, né? Quantas pessoas subiram montanhas e não desceram montanhas, né? Então, esses corpos foram congelados e eles vão estar impregnados ali, né? Piches. Aí quem não lembra o filme do... Ai, como é o nome daquele filme? Eita, que se fuja. Hã? Não, aquele que tem a família, os Croods. Os Croods, que os pais morreram, né? Os Croods lá, que os pais do carinha morreu lá nos piches, né? Resinas, solos. Gente, essas resinas é coisa maravilhosa, né? O inseto está ali, a resina, essa secreção liberada pela própria árvore, impregna, cobre todo aquele inseto e ele vai ficar ali. E isso ali, ó, né? Material, é uma preservação do todo. Isso é magnífico, né? E as cavernas também. Então, os exemplos mais citados são ossos e caules fossilizados, conchas, ovos e pegadas, tá? Então, de acordo com o local ou o material em que esses organismos forem fossilizados, você vai ter uma maior, uma menor ou uma preservação intermediária, tá? E aqui a gente tem uma imagem, é só o vestígio mesmo, vocês estão vendo que eles vão limpando. Aqui é uma preservação maravilhosa, né? Você consegue ver todas as vértebras, ter todo o arcabouço desse animal. Até as presas ali, ó, até as presas a gente consegue, né, os dentes você consegue visualizar, né? Então, é algo fantástico. A gente consegue, então, descrever com a anatomia desse animal, descrever mais ou menos como era o ambiente, né? O ambiente em que esse organismo precisava sobreviver. E aí vai montando as peças do quebra-cabeça. Aqui a gente tem restos de conchas, né? E aqui também, ó, a preservação maravilhosa das nadadeiras, né, desse animal, tá? As estruturas respiratórias, olfativas, é fantástico. Tem algumas preservações que elas, aí como eu falei, dependendo do material e como ele foi. Tem situações catastróficas que acontecem,
como no caso aí as avalanches da vida, ela recobre todo o animal vai ficar totalmente preservado. Ou a pessoa, né, como se, né, uma pessoa que está escalando ali, vai ficar completamente preservado, porque ela foi abruptamente envolvida por um determinado material que ela não vai conseguir mais escapar, e ela vai morrer ali, né? Divisão do tempo geológico. Então, vamos agora conhecer aquela escalinha que foi apresentada lá no início da aula, né? Olha só. Então, o tempo geológico, que vai medir toda essa transformação, modificações da Terra, costuma ser medido nos milhões ou até bilhões de anos e que é dividida em enos não, gente, eras, períodos, épocas, idades, tá? Segundo Lisboa, 2008. Perfeito? E aí a gente tem dentro do ELS o Adeano, o Arqueano, o Proterozoico e o Fanerozoico. Perfeito? E aí a gente tem uma tabelinha para a gente se situar um pouco melhor. Então, quando a gente fala da era, né? Aí a gente tem aí o ELS Fanerozoico, em que você vai ter a era Cenozoica, Mesozoica, Paleozoica, tá? São as 3 eras aí dentro desse ELS Fanerozoico. E o pré-cambriano. Dentro da era Cenozoica, nós vamos ter aí 2 períodos. O período quaternário e o período terciário, em que se destacam as etapas no quaternário do desenvolvimento do homem e no terciário, desenvolvimento de quem? Mamíferos. Se a gente for de baixo para cima, a gente vai conseguir ver essa escala evolutiva que a ciência vai trabalhando. Lá nos vegetais, a gente começando lá pelas algas, aí as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas, as angiospermas. Quando a gente fala aí dos vertebrados, aí a gente tem os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Então, toda essa descrição, ela não veio aleatoriamente, ela veio justamente desse estudo, desses desenvolvimentos geológicos, desse tempo geológico, dos registros que ficaram impregnados ao longo da história do desenvolvimento dessas formas de vida, tá? E aí você tem aí, na era mesozoica, você tem aí, ó, 3 períodos agora, Cretáceo, Jurássico e o Triássico. Então, dentro desse período Jurássico aqui, a gente não tinha a forma de humanos, né? Eram animais ali gigantescos, que tinham grandes herbívoros, tinha um grupo de carnívoros, mas era um grupo menor, porque tinha mais predominante ali eram os herbívoros, que serviam de alimento para os carnívoros, né? De topo ali, tá? Mas então você tem ali no Cretáceo, né? No Jurássico e no Triássico, as idades dos répteis, né? De 245 milhões de anos. E aí você tem plantas com flores, ou seja, as angiospermas no período Cretáceo, a presença de aves e mamíferos, tá? Jurássico, e o domínio dos dinossauros aí nesse período Triássico para Jurássico, né? Na era paleozoica, você já tem ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 períodos. Prêmico, carbônico, devônico, silúrico, ordovício e o câmbrico. Professora, a senhora vai cobrar isso tudinho na prova? Não, né, galera? Calma o coração de vocês. Isso aqui é uma exposição de toda a construção desse entendimento desse tempo geológico, tá? Aí você tem aí, pegando o prêmico e o carbônico, a idade dos anfíbios, né? Através das reservas, e também temos muitas reservas de carvão, né? Dos vegetais ali. Devônico e silúrico, primeiros insetos e plantas terrestres. Tá vendo que tá vindo regredindo? Eu tô vindo de cima para baixo, tá regredindo ali. Aí, ó, ordovício
E o Câmbrico, primeiros peixes, domínios dos trilobites e os primeiros seres, tá? No Proterozoico, já na era pré-cambriana, os primeiros seres vivos, e aí no Arcaico, as fases 4.600 milhões de anos, fase cósmica da Terra, tá? Então esse é o cenário, esse é a síntese daquilo que foi descrito, né, organizado pelos cientistas para descrever esse tempo geológico, tá? Isso é muito importante para a biologia, importante para a paleontologia, para a arqueologia também, porque de acordo com a presença ou não e das formas de vida que tinham ou não, né, todas as formas de vida vegetal ou animal, o homem foi se ajustando, né, vendo o que estava disponível. Então, ali no período fanerozoico, né, no Eofanerozoico, a vida visível, né? Paleozoico, período paleozoico, ali a presença dos invertebrados. E aí a gente tem cada um desses períodos, Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, você tem uma identificação daquilo que foi identificado como mais importante, né? No Cambriano, a diversidade de animais, Ordoviciana, a existência ali dos peixes, surgimento dos peixes, Siluriana, as plantas terrestres, Devoniano, os insetos e anfíbios, já ali ganhando espaço. A gente sabe que os insetos é uma das classes mais gigantescas que a gente tem quando a gente fala de animais, né? Uma classe muito grande, muito diversa. Período carbonífero, aí as presenças das florestas, que foi se depositando aí esse acúmulos, né, de carvões e tudo. E o Permiano, que é a extinção de alguns ou dos grandes, né, animais existentes nesse período, tá bom? Aves e mamíferos aí não existiam nessa época, tá? Eles foram mais posteriormente, né, deu seu processo de evolução. No Triássico aí, dinossauros primitivos e os primeiros mamíferos, tá? No Jurássico, as primeiras aves. Então, por isso que a gente tem lá o Archaeopteryx, né? Tem esse registro aí. Cretáceo, diversidade de mamíferos e plantas. Então, a gente consegue observar que em cada um desses momentos históricos, geológicos, você vai acompanhando o que a gente tem vê abordado aí nos livros, né, da descrição do desenvolvimento tanto vegetal quanto animal, tá? Aí nesse período, nessa era mesozoica, né? E aqui no Cenozoico você tem aí o período terciário, quaternário, o terciário com a radiação das aves, ou seja, elas ganharam, né, se estenderam por vários outros locais, mamíferos e plantas, e no quaternário a evolução do ser humano, né? Somente nessa era que eles aparecem, a evolução dos seres humanos e a extinção dos grandes mamíferos, né? Os mamutes aí da vida, tá? Extinção em biologia e ecologia, presta atenção, extinção em biologia e ecologia é o total desaparecimento de espécies, subespécies ou grupos de espécies. Então, a gente diz assim, é como se fossem varridos da história, eles são banidos, tá? Eles desaparecem por completo, não sobra nenhum vestígio. Então, isso é extinção, quando você não tem nenhum indicativo mais daquele exemplar, tá? O momento da extinção é geralmente considerado como sendo a morte do indivíduo, do último indivíduo da espécie. E aí a gente tem aí né, na lista do Greenpeace, né, e tem as listas lá de animais que estão ameaçados de extinção, aqueles que já foram extintos e aqueles que estão ali né, já quase entrando nessa escala aí de extinção. E aí é sempre interessante a gente observar, porque quando a gente vai fazer uma viagem, a gente identificar essas situações, né? Infelizmente, a gente tem perdido muitas formas de vida nas BRs, nos meios de transporte, nas vias de transporte, tem se perdido muito, né, dessas populações. Em espécies com reprodução sexuada, a extinção de uma espécie é geralmente inevitável
quando há apenas um indivíduo da espécie restando ou apenas indivíduos de um mesmo sexo. Então, é por isso que, muitas vezes, há um registro, né, ou um banco de genes, né, daqueles indivíduos masculinos e femininos para que, mesmo em um ambiente não natural, né, se consiga fazer esses processos ou fecundar, por exemplo, só tem machos, ou só tem fêmeas, mas não tem machos. Aí você tem guardado ali alguns espermas, aí você, daquela mesma espécie, você faz essas inseminações, aí tem, né, essas situações aí para manutenção. E aí você tem que ter um acompanhamento todo para poder ver como é que isso vai se desenvolver, né? As épocas em que se registrou o maior número de extinções foram a transição do Paleozoico para o Mesozoico, com a presença dos trilobites, os graptólitos, muitos equinodermos, cestóideos e os corais primitivos, né? Na transição aí para o período Mesozoico para o Cenozoico, os amonites, os belenites, dinossauros, pterossauros, ictiossauros, né? Quando você vai buscar aí nos livros, né, tem essas imagens todos desses animais belíssimos, né? Assustadores, que eles eram bem grandes, porque acho que a gente comentou aqui, que como a vida estava ali, né, ocupando os espaços no globo terrestre, vamos dizer assim, então eles tinham mais espaço, eles eram maiores, depois a população foi aumentando tanto que eles foram reduzindo ali o espaço, né? Enfim, tem disputa de alimento, também, consequentemente, minimiza a quantidade de energia, porque eles tinham tanta abundância, aí vai começar a dividir, e aí acaba limitando aí o tamanho, o seu desenvolvimento, né? Seu crescimento, tá? As principais causas de extinção das espécies incluem, né? Olhando agora para os nossos dias atuais, como a gente falou lá no início, a gente ainda continua passando, a Terra continua passando por suas transformações, continua registrando, galera. E aí, quando eu falo de registrando, aí eu lembrei daqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Quando a gente corta uma árvore, a gente tem uma imagem, né? Os anéis. Esses anéis, eles medem períodos de estiagens mais prolongadas, eles medem o nível de poluição, né? Então, olha só como eu falei, há registros, esses registros de tudo que está acontecendo ficam nos vegetais, no solo, nos próprios vestígios de animais que vão ficando aqui, tá? Que vai poder possivelmente virar ali um fóssil, né? Enfim, então tudo isso é marcado, identificado para que a história continue sendo contada, né? Identificado. O que foi que aconteceu aqui, né? Como que foi que aconteceu, né? Destruição de seus hábitats é o que tem sido assim avassaladoramente uma das razões de extinção de muitas espécies, justamente porque com as queimadas, o desflorestamento, muitos macroambientes, microambientes se perdem de forma abrupta, sem dar conta, sem dar tempo desses animais se ajustarem, né? E aí muitas vidas são perdidas mesmo, não só das populações, mas extinção mesmo de algumas espécies, né? Poluição das águas, né? Poluição atmosférica, e aí a gente tem vários tipos, e predadores, né? Quando você elimina esses hábitats, você acaba podendo levar ou conduzir ao desaparecimento de um organismo, de uma espécie que fazia parte daquela cadeia alimentar naquele momento, naquela área ali. Aí o que acontece? Você vai desconectar, fazer uma desconexão dessa cadeia alimentar, o que pode levar a ter mais herbívoros do que predadores, né, os carnívoros. Então, a natureza ela faz esse equilíbrio de forma excelente, mas quando o homem mete a mão, aí as coisas se complicam, né? Há um desajuste.
A extinção pode ser causada por insuficiente capacidade de adaptação, que a gente acabou de falar ali, né? Condições ambientais diferentes, ou seja, nível de elementos tóxicos no ambiente, na atmosfera, na água ou no solo, ou no subsolo, nas águas ali. Deslocação por competidores na alimentação. Esse grupo não consegue, não tem herbívoros presentes naquele ambiente, mas ele vai e migra para um outro ambiente e aí desconecta, há uma descompensação da cadeia ali, né, naquele local, tá? A ecologia trabalha bastante isso, tem muitos cálculos para você compreender essa situação, né? Aniquilação por outros organismos pelo homem. Aí a gente fala das caças, né? Do que a gente vê nas comunidades originárias ali, tradicionais, que se alimentam, né? Buscam alimento para o seu sustento. Diferente, né? Aqui a gente está falando de uma dizimação aqui mesmo, né? Existem diversos animais que estão em perigo de extinção, como o lobo-guará, né? Aquele belíssimo animal que a gente tem ali no Pantanal, a onça-pintada. De vez em quando a gente vê registros, né, em vários locais. Ah, a onça-pintada apareceu aí na área urbana e tal. Ah, está próximo. Então, esses animais, eles perdem seu habitat e se aproximam mais dos seres humanos. E aí, eles buscam alimentos que sejam mais fáceis, porque às vezes eles andam bastante, que são animais que precisam de um grande território. Então, o território deles sendo regredido, eles vão acabar chegando a nós, né? Águia americana, mico-leão dourado, tartaruga da Amazônia, arara azul e muitos outros, né? Teve um projeto da ararinha azul, belíssimo, né? Realizado ali por nossas pesquisadoras. Só que isso precisa ser mantido, né? A manutenção desse olhar, desse cuidado. E aí, meus queridos estudantes, vai da conscientização que a gente tem que e precisa gerar em vocês, para que vocês, quando escolherem as profissões de vocês, independente da profissão que você tiver, ter esse olhar sim para o meio ambiente, para a vida que nós estamos inseridos, nós fazemos parte desse meio ambiente. E se a gente não cuidar, quem é que vai cuidar, né? Então a gente precisa ter esse olhar. Algumas plantas também estão em risco de extinção, como a andiroba, o cedro, o mogno, o pau-brasil e o jacarandá. E aqui a gente tem o que a gente chama de cladograma, né? Demonstrando todo o processo evolutivo até chegar nas espécies humanas. E aí agora um pouco sobre esses seres humanos, né, primitivos ali. Há cerca de 5,4 milhões de anos começou a nossa separação em relação aos grandes primatas e muitos pesquisadores acreditam que o Australopithecus stadinensis seria o elo inicial deste processo. Em 2001 foi encontrado no deserto de Durabe, né? Na República do Chad, um crânio fragmentado que supostamente era o do stadinensis, né? Stadinensis. E ao analisar a parte do crânio que se conectava ao pescoço, imagina-se que o animal era bípede. Então, olha só, a posição desse crânio sobre as vértebras é que vai identificar esse posicionamento, né? Então, aqui a gente tem os 10 mais, né? Os 10 ancestrais aí que contribuíram para a evolução humana. Aí tem aqui vou ler só o sobrenome, porque eu não vou conseguir ler esses nomes tudo não. Stadinensis, aí de 6 a 7 milhões de anos atrás, tá? O nono, o Kenyanthropus. Aqui vocês estão conseguindo visualizar a imagem de 3,5 milhões de anos atrás. O oitavo aqui, o Australopithecus afarensis, de 3 a 3,9 milhões de anos, tá? Tá bem alegrinho aqui, né? Uma imagem. O Paranthropus boise, de 1,4 a 2,3 milhões de anos atrás, tá meio sisudo, né? O Homo habilis, que aí já tem aí a manipulação de ferramentas, né? Tudo. O Homo ergaster, né? 1,5 a 1,8 milhões de anos atrás. E o Homo erectus, 0,4 a 1,8 milhões de anos atrás, tá? O Homo heidelbergensis e o Homo neanderthalensis, que é o mais próximo aqui ao que a gente tem, né? E o nosso Homo sapiens, né? Que somos nós. Galera,
Então, você tem aí a construção, o histórico desse processo, tá? Em que a vida animal e vegetal, o ambiente todo em transformação, até chegarmos ao que nós temos hoje, e a gente precisa cuidar para que isso não desapareça assim né, tão avassaladoramente, tá bom? Um beijo grande e eu espero que traga bastante reflexões para você. Tchau!